Estávamos namorando há 1 ano e meio quando engravidei. Ele ficou radiante e correu para contar para todo mundo. Mas logo começou a ficar desconfiado. Queria saber onde eu estava, com quem eu falava, por que demorei para responder. Até que descobri que meu namorado criou uma enquete no grupo dos amigos sobre quem poderia ser o pai do meu bebê. Quando o confrontei, ele disse que era só uma brincadeira. Mas no churrasco da família, ele anunciou na frente de 50 pessoas que ia fazer teste de DNA, porque todo homem merecia ter essa certeza. Eu fugi dali me sentindo humilhada. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois mudou tudo, e a decisão que tomei foi a mais difícil da minha vida. Eu conheci Ethan numa festa de aniversário em Nova York. Era uma daquelas noites de verão em que o calor grudava na pele e a música parecia pulsar junto com o coração. Ele estava na varanda, rindo com os amigos, e quando nossos olhos se encontraram, senti algo diferente. Não foi amor à primeira vista, foi reconhecimento. Como se minha alma dissesse: "Ah, é você." Ele se aproximou com 2 copos de vinho na mão e um sorriso que derreteria qualquer um. "Você parece entediada," ele disse. "Posso piorar ou melhorar isso." Eu ri. "Depende do que você tem a oferecer." Conversas sobre filosofia barata, piadas ruins e honestidade inconveniente. "Só se for agora," respondi, pegando o copo. Passamos a noite toda conversando. Ele era engraçado, atencioso e fazia eu me sentir especial. Falamos sobre nossos empregos. Eu trabalhava como designer gráfica, ele era engenheiro civil. Falamos sobre viagens que queríamos fazer, sobre como ambos achávamos que os filmes de super-herói estavam ficando repetitivos. Era fácil estar com ele. Era natural. Começamos a namorar 2 semanas depois, e 2 meses depois, ele conheceu meus pais. Eu conheci a família dele na mesma época. A mãe dele, Margaret, sempre foi um pouco fria comigo, mas Ethan disse que ela era assim com todo mundo, então eu não levei para o lado pessoal. O pai dele, Robert, era legal o suficiente, meio quieto, ficava no fundo. A irmã, Chloe, honestamente, nos dávamos bem. Ela comentava nas minhas postagens do Instagram. Conversávamos em jantares de família. Nada profundo, mas amigável. O primeiro ano foi perfeito. Ethan me levava para jantares surpresa, deixava bilhetes engraçados na minha bolsa, planejava fins de semana em cabanas nas montanhas. Falávamos sobre casamento, sobre quantos filhos queríamos, sobre onde viveríamos quando fôssemos velhos. "Quero construir uma casa para você," ele disse uma noite, deitado ao meu lado na cama. "Com janelas enormes viradas para o sol nascente. Você merece acordar com luz todos os dias." Eu acreditei nele. Acreditei em tudo. Então, após 1 ano e meio juntos, descobri que estava grávida. Não foi planejado. Estávamos tomando cuidado, mas a vida tem seus próprios planos. Quando o teste mostrou 2 linhas rosa, meu mundo parou. Fiquei sentada no banheiro por 20 minutos, olhando para aquele pedaço de plástico, tentando processar o que aquilo significava. Quando contei para Ethan, ele ficou branco. Sentou-se na beira do sofá e colocou a cabeça entre as mãos. Por um momento terrível, achei que ele fosse desmoronar. Mas então ele levantou os olhos, molhados de lágrimas, e sorriu. "A gente vai ter um bebê." Ele sussurrou, incrédulo. "Lara, a gente vai ser pais." Ele me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Nos dias seguintes, foi ele quem pesquisou berços, quem baixou aplicativos de gravidez, quem começou a fazer listas de nomes. Ficamos entre Lily e Sophie para a menina, James e Lucas para menino. "Vou contar para minha família no final de semana," ele disse animado. "Eles vão surtar." "Ethan, ainda é cedo. Podemos esperar mais algumas semanas?" "Mas eu quero gritar para o mundo que vou ser pai." Eu cedi. Sempre cedia quando ele sorria daquele jeito. A família dele reagiu, estranhamente. A mãe, Margaret, abraçou Ethan e disse: "Parabéns, filho. Espero que você esteja preparado." O tom era estranho, frio, como se ela estivesse dando pêsames, não parabéns. Chloe, a irmã dele, me olhou de cima a baixo e disse: "Foi rápido, hein? Vocês nunca ouviram falar em contraceptivos?" Eu fingi não ouvir. Mas aquelas palavras ficaram ecoando. 2 semanas depois, me mudei para o apartamento de Ethan. Fazia sentido. Íamos ser uma família. Ele insistiu, dizendo que queria cuidar de mim durante a gravidez,
que queria estar perto para cada ultrassom, cada enjoo matinal, cada momento. Na época, pareceu romântico. Foi no 3º mês de gestação que tudo começou a mudar. Ethan começou a fazer perguntas. Muitas perguntas, mais do que o normal. Quem te mandou mensagem? Por que você demorou para me responder? Com quem você estava falando no telefone? No início, achei que fosse ansiedade. Medo de ser pai. Tentei ser compreensiva. Mostrava meu celular quando ele pedia, explicava cada ligação, cada mensagem. Mas nada era suficiente. Ele começou a exigir acesso à minha localização em tempo real. Queria saber onde eu estava a cada hora do dia. Ethan, isso está começando a ficar estranho, eu disse uma noite. Aconteceu alguma coisa? Só quero ter certeza de que posso confiar em você. Confiar? Por que não confiaria? Ele não respondeu. Apenas me olhou com aqueles olhos cheios de dúvida e meu estômago afundou. Uma noite, Ethan adormeceu no sofá depois do trabalho. Eu estava na cozinha preparando chá quando ouvi o celular dele vibrar várias vezes seguidas. Fui até a sala para colocá-lo no silencioso, quando vi a tela acesa com uma notificação do grupo dos caras, um grupo do WhatsApp que ele tinha com os amigos da faculdade. Era uma mensagem de Justin. E aí, mano, alguma novidade sobre a situação? Meu coração disparou. Que situação? Sei que não deveria ter olhado. Sei que invadir a privacidade de alguém é errado. Mas meu instinto gritava que algo estava terrivelmente errado. Desbloqueei o celular dele com o reconhecimento facial e abri o grupo. O que vi me destruiu. Ethan escreveu. Cara, não sei se esse bebê é meu. Brad respondeu. Sério, mano. Será que ela te traiu? Ethan disse. Não tenho certeza, mas tem algo estranho. Justin falou. Tipo, o quê? Ethan respondeu. Ela está calma demais. Tipo, quem fica tão tranquila grávida pela primeira vez? Hank disse. Verdade. Minha ex ficou louca quando engravidou. Brad disse. Faz um teste de DNA, meu irmão. Justin disse. Antes disso, quem poderia ser o pai? Vamos fazer uma aposta. E então, ali, naquele grupo, eles criaram uma enquete. Uma maldita enquete intitulada Quem pode ser o pai do bebê da Lara? As opções incluíam Marcos, meu colega de trabalho que Ethan conheceu uma vez numa festa. O instrutor da academia. Eu nem frequentava a academia. Todos os participantes daquele grupo. Aquele cara do Starbucks. Eles estavam rindo, fazendo piadas, apostando, zombando de mim, me humilhando. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. As lágrimas começaram a descer sem controle. Senti uma dor no peito tão forte que pensei estar tendo um ataque cardíaco. Como ele podia fazer isso? Como podia duvidar de mim, humilhar-me assim e ainda dormir tranquilamente no sofá? Eu o acordei jogando o celular no colo dele. Que diabos é isso? Minha voz saiu como um rosnado. Ethan piscou, confuso. Pegou o celular e, quando viu a tela, ficou pálido. Lara, o que você estava fuçando no meu celular? Eu descubro que você desconfia que não é o pai do meu filho, que vocês zombam de mim, criam enquetes sobre quem pode ser o pai, e você me pergunta o que eu estava fuçando? Calma, Lara. Eu posso explicar. Explicar? Gritei. Você acha que meu filho não é seu? E em vez de falar comigo, você vai lá e faz piada com seus amigos? Cria uma enquete sobre quem pode ser o pai? Foi só uma brincadeira, Lara. Coisa de homem. A gente fala besteira. Besteira? Você está duvidando da minha fidelidade, do meu caráter, e transformando isso em entretenimento. Eu sei que foi errado, mas... Olha, é que minha mãe tem dito algumas coisas. Sua mãe? O que sua mãe tem a ver com isso? Ele desviou o olhar. Ela disse que tem mulheres que fazem de tudo para engravidar para prender homens. Que eu precisava ter certeza de que esse filho é meu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ethan, eu não engravidei para te prender. Você disse que estava feliz. Você foi o primeiro a querer contar para todo mundo. Eu sei. Foi a empolgação do momento. Mas depois, comecei a pensar. E se... E se o quê? Explodi. E se eu for uma vadia mentirosa que te engana? É isso? Quase 2 anos juntos, e você acha que eu sou capaz disso? Ele tentou me abraçar, mas eu me afastei. Lara, por favor. Eu estou confuso, com medo.
Sou muito novo e é muita responsabilidade. Então você decidiu me humilhar em vez de conversar comigo? Não foi isso. Foi exatamente isso. Passei a noite na casa da minha melhor amiga Frederica. Chorei até não ter mais lágrimas. Ela me abraçou, me fez chá e disse as palavras que eu precisava ouvir. Você não merece isso, Lara. Nenhuma mulher merece. Ethan me ligou 17 vezes. Mandou 43 mensagens. Todas pedindo desculpas, dizendo que era um idiota, que me amava, que nunca mais duvidaria de mim. Vou sair do grupo dos caras. Só volta, por favor. Eu preciso de você. O bebê precisa de mim. Depois de 3 dias, concordei em voltar. Não por mim, mas pela criança que crescia dentro de mim. Pela ilusão de que talvez, só talvez, pudéssemos superar isso. Eu estava errada, e o pior ainda estava por vir. 3 semanas depois da descoberta do grupo, as coisas pareciam estar, não normais, mas funcionando. Ethan saiu do grupo, se desculpou 1000 vezes, prometeu nunca mais duvidar de mim. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria. Mas havia algo no ar. Uma tensão que não desaparecia. Não importa quantas vezes ele dissesse eu te amo ou trouxesse flores para casa. Sentia nos olhares da mãe dele, Margaret, quando visitávamos. Na forma como a irmã dele, Chloe, sempre encontrava desculpas para não estar presente quando eu ia. No silêncio incômodo de Robert, o pai de Ethan, que parecia querer dizer algo, mas nunca dizia. Então chegou o feriado de 4 de julho. A família Thompson fazia um churrasco gigantesco todos os anos. Era tradição. 50, 60 pessoas. Primos, tios, amigos, vizinhos. Margaret organizava tudo com meses de antecedência. Decoração patriótica, mesas longas no jardim, caixas de cerveja empilhadas, churrasqueira industrial. Você não precisa ir se não quiser, Ethan disse na manhã do evento. Mas eu sabia que precisava. Se faltasse, seria mais munição. Mais provas de que eu tinha algo a esconder. Então vesti meu melhor vestido de maternidade, azul claro, leve, que disfarçava um pouco a barriga de 8 meses. E fui. A casa dos Thompson era enorme. Gramado imenso, piscina, área de churrasqueira coberta. Bandeiras americanas penduradas em todos os lugares. Música country tocando nas caixas de som. Crianças correndo. Adultos bebendo e rindo. Margaret me cumprimentou na porta com um abraço gelado. Lara, que bom que você veio. O tom dela dizia o contrário. Entrei e imediatamente senti os olhares. Conversas que paravam quando eu passava. Sussurros, risadinhas abafadas. Ethan estava com os amigos perto da churrasqueira. Justin, Brad e Hank. O trio tóxico. Quando me viram, Justin sorriu e acenou. Um aceno falso, performático. Eu retribuí e segui para a mesa de bebidas, pegando uma limonada. 7 meses já, né? Uma tia de Ethan perguntou, olhando minha barriga. Passou rápido. Sim, passou. E você sabe o sexo? Menina, vamos chamar de Lily. Ela sorriu, mas havia algo estranho no sorriso. Como se ela soubesse de alguma piada que eu não sabia. A tarde se arrastou. Comi hambúrguer. Conversei com pessoas que claramente não queriam conversar comigo. Evitei Margaret, que circulava como uma rainha no próprio reino, recebendo elogios pela organização. Então, às 5 da tarde, aconteceu. Um dos tios de Ethan bateu no copo com uma colher, fazendo aquele barulho metálico que chama a atenção. Ei, Ethan! Você que vai ser papai logo logo! Sobe aqui e faz um discurso! Outras pessoas começaram a bater palmas e gritar. Discurso! Discurso! Meu estômago afundou. Algo estava errado. Muito errado. Ethan hesitou por um segundo, depois subiu nos degraus da varanda. Tinha uma cerveja na mão. A música foi abaixada. As conversas cessaram. Todo mundo olhou para ele. Pessoal! Ele começou, a voz estranhamente alta. Como vocês sabem, Lara e eu estamos esperando uma filha. Lily vai nascer em 2 meses. Algumas pessoas aplaudiram. Outras ficaram em silêncio, esperando. Mas antes disso, eu decidi fazer uma coisa importante. Uma coisa que todo homem deveria fazer. Um teste de DNA. O mundo parou, porque todo pai merece saber a verdade, não é mesmo? Afinal, todo mundo aqui sabe o tipo de mulher que existem por aí. Então eu só quero ter certeza. Silêncio absoluto. Até que Margaret se levantou e aplaudiu. Isso aí, filho!
Ela gritou, lágrimas nos olhos. Você não vai ser manipulado como seu pai foi. Metade das pessoas começou a aplaudir. A outra metade olhava desconfortável para o chão. Eu estava congelada. Não conseguia me mover. Não conseguia respirar. Chloe apareceu ao meu lado com o celular levantado, filmando. Estou gravando, sorria, ela disse, rindo, para mandar no grupo da família. Foi quando reagi. Levantei cambaleando e comecei a andar em direção à porta. Mas Justin bloqueou meu caminho. Ei, Lara, nenhum ressentimento, né? Ethan só quer ter certeza. Sai da minha frente. Você está nervosinha? Porque se não fez nada errado. Sai logo da minha frente. Brad apareceu do outro lado. Cara, ela está pistola. Será que isso é culpa? Talvez ela esteja com medo do resultado. Hank disse, rindo. Eu os empurrei e corri para o carro. Lágrimas borradas impediam a minha visão. As mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Ouvi Ethan gritando meu nome, mas não parei. Liguei o carro e saí dali como se estivesse fugindo de um incêndio. Porque estava. Minha vida estava em chamas. Dirigi até a casa dos meus pais. Minha mãe abriu a porta e, quando me viu, chorando e tremendo, me puxou para dentro e me abraçou. O que aconteceu? Eu não conseguia falar. Só chorava. Soluços violentos que sacudiam meu corpo todo. Meu pai apareceu. Lara, filha, o que houve? Foram necessários 20 minutos para eu conseguir contar. Cada palavra era uma lâmina na garganta. Quando terminei, minha mãe estava chorando também. Meu pai estava branco de raiva. Ele fez isso na frente de todo mundo? Meu pai perguntou incrédulo. Eu assenti. E a mãe dele aplaudiu? Assenti de novo. Ele pegou as chaves do carro. Pai, não. Vou lá buscar suas coisas. Não precisa, eu... Precisa sim! Ele gritou. E era tão raro meu pai gritar que fiquei em choque. Ele respirou fundo, controlando-se. Desculpa, mas você não vai voltar para morar com aquele cara. Se depender de mim, nunca mais. Ele saiu. Minha mãe me levou para o meu quarto antigo, que ainda tinha pôsteres da faculdade e bichos de pelúcia, e me deitou na cama. Cobriu-me com um cobertor. Você vai ficar bem, ela sussurrou. Eu prometo. Mas eu não acreditava. Ethan ligou trocentas vezes naquela noite. Deixou mensagens de voz chorando, implorando para eu atender, dizendo que tinha bebido demais, que não era aquilo que queria dizer, que apenas saiu sem querer. Eu não atendi nem respondi nada. Frederica chegou 1 hora depois. Sua mãe me ligou. Vim assim que pude. Ficamos acordadas até às 3 da manhã. Eu contei tudo de novo. Cada detalhe humilhante. Ele acabou com você na frente de todo mundo, ela disse, balançando a cabeça. E a família dele ainda aplaudiu. Ele disse que todo mundo sabe o tipo de mulher que existem por aí. O que isso significa, Fred? Eu sou que tipo de mulher? Uma mulher incrível que está sendo destruída por um idiota inseguro e uma sogra psicótica. Ele realmente acha que eu o traí. Deitei-me olhando para o teto, sentindo Lily se mexer dentro de mim. Minha filha, que não pediu para nascer no meio dessa guerra. Eu não vou voltar, sussurrei. Bom mesmo, disse Frederica. Mesmo que ele implore, mesmo que ele prometa mudar. Porque minha filha não merece crescer vendo a mãe ser humilhada pelo pai. Frederica apertou minha mão. Agora você está pensando certo. Nos dias seguintes, fiquei na casa dos meus pais. Ethan apareceu 2 vezes. Meu pai não o deixou entrar e o expulsou. Na segunda vez, Ethan gritou do portão. Lara, por favor, eu estraguei tudo, mas a gente pode consertar. Eu desci e encarei-o através das grades. Você me humilhou na frente de 50 pessoas, Ethan. Disse que todo mundo sabe o tipo de mulher que existe por aí. Me transformou em piada. E sua mãe aplaudiu. Eu estava bêbado. Bebida não muda quem você é. Só revela o que realmente você pensa. Lara, você tem um dia para me trazer o resto das minhas coisas. Depois disso, só falo com você através de advogado. Advogado? Mas a gente nem é casado. Exatamente. E nunca vamos ser. Subi de volta, deixando-o ali, implorando no portão. Naquela noite, um número desconhecido me ligou. Atendi por engano, achando que fosse do consultório médico.
Era Margarete. Lara. Congelei ao ouvir a voz dela. Você precisa parar de ser dramática. Meu filho está sofrendo. Seu filho me destruiu. Ele só quer ter certeza. Não é nada pessoal. Como não é pessoal? Ele disse que eu... Se você não fez nada errado, qual o problema de fazer o teste? O problema é a falta de confiança, a humilhação pública, o fato de você ter aplaudido quando ele me destruiu. Silêncio. Depois, você não sabe do que está falando. Então me explica. Me explica o que você quis dizer com ele não vai ser manipulado como o pai foi. Mais silêncio. Isso não é da sua conta. Ela desligou. 5 dias depois, recebi uma mensagem de Ethan. Eu preciso falar com você. A sério, sem brigas. Só nós dois. É importante. Por favor, pense na nossa filha. Mostrei para minha mãe. Não vá, ela disse imediatamente. Eu acho que preciso, mãe. Eu preciso olhar nos olhos dele e fazê-lo explicar o que ele fez. Lara, então você não vai sozinha. Eu vou com você, eu respondi a Ethan. Só vou for com a minha mãe junto. Ele demorou a responder, mas acabou cedendo. Tudo bem. Eu, você e sua mãe. Eu não sabia que aquela conversa mudaria tudo. O café era pequeno e aconchegante, num canto tranquilo da cidade. Cheguei com minha mãe 10 minutos antes do horário combinado, querendo ter a vantagem de escolher a mesa. Sentamos perto da janela, longe de outros clientes. Pedi água com gás e tentei controlar a respiração. Minha mãe segurou minha mão por cima da mesa. Se ficar muito pesado, a gente sai. Não importa o que aconteça. Ela disse, firme. Eu sei. E você não precisa provar nada para ele. Eu sei disso também. Mas a verdade é que eu precisava. Precisava olhar Ethan nos olhos e fazê-lo explicar o que diabos tinha passado pela cabeça dele. Por que ele me destruiu daquele jeito? Por que escolheu me humilhar publicamente em vez de simplesmente conversar comigo? Ethan chegou 5 minutos depois. Ele parecia péssimo. Olheiras profundas, barba por fazer, camisa amassada. Ele se sentou hesitante, sem saber para onde olhar. Oi, ele sussurrou. Minha mãe nem olhou para ele. Simplesmente pegou o cardápio e começou a ler como se ele não existisse. Você disse que precisava falar. Comecei com a voz fria. Então fala. Ethan respirou fundo, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei nem por onde começar. Que tal começar explicando por que você me humilhou na frente de 50 pessoas? Eu não deveria ter feito isso. Isso eu já sei. Quero saber o porquê. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a xícara de café vazia na frente dele. Quando finalmente falou, sua voz estava tremendo. É por causa da minha mãe. Sua mãe? Repeti incrédula. Você está colocando a culpa na sua mãe? Não, não é isso. É só para você entender de onde isso vem. Por que ela é do jeito que é? Por que ela colocou essas ideias na minha cabeça? Então me explica. Ethan engoliu seco. Minha mãe engravidou de propósito. Do meu pai. Silêncio. Eles estavam se separando. Meu pai tinha dito que não a amava mais, que queria seguir em frente. E ela parou de tomar a pílula sem ele saber. Engravidou de mim, e meu pai ficou. Silêncio. Ela te contou isso? Perguntei. Ouvi uma briga entre eles quando eu tinha uns 15 anos. Meu pai gritou. Eu só fiquei porque você engravidou e você sabe disso. Meu Deus! Minha mãe sussurrou. E ele nunca a perdoou. Ethan continuou. Ficou, mas nunca mais a olhou da mesma forma. Eles vivem na mesma casa como estranhos. E minha mãe ficou amarga, ressentida. Passou a vida projetando isso em todas as mulheres ao redor. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, embora já estivesse começando a entender. Quando você engravidou, ela começou a colocar coisas na minha cabeça. Você tem certeza de que não foi planejado? Ela vai te prender como eu prendi seu pai. Você vai acabar infeliz como ele. E eu acreditei. Meu sangue ferveu. Então deixa eu te explicar uma coisa, Ethan. Diferente do que sua mãe fez, eu não engravidei para segurar homem nenhum. E diferente do que seu pai fez, eu não vou ficar com você por causa de uma criança. Eu não vou cometer o mesmo erro que ele cometeu.
Ficar num relacionamento infeliz e destruir todo mundo no processo. Ethan ficou pálido. Lara. Sua mãe prendeu seu pai e os dois foram miseráveis por 30 anos. Você acha que eu quero isso pra mim? Pra Lily? Ela crescer vendo os pais se odiando? Ele levantou os olhos vermelhos e inchados. Lara, por favor. Eu sei que estraguei tudo. Mas a gente pode tentar de novo. Eu posso tentar consertar. Consertar? Repeti incrédula. Ethan, você não quebrou um prato. Você me destruiu. Destruiu minha confiança, minha dignidade, minha paz. Como exatamente você acha que pode consertar isso? Eu não sei, mas eu quero tentar. Pela Lily. Pela nossa família. Não temos uma família, cortei. Temos uma filha juntos. E você vai ter direitos de visita. Mas eu e você? Acabou. Não diz isso. Acabou, Ethan, gritei, fazendo outros clientes olharem. Respirei fundo, tentando me controlar. Você fez uma escolha naquele churrasco. Escolheu humilhar a mãe da sua filha para agradar sua mãe. E agora tem que viver com as consequências. Minha mãe se levantou. Vamos, Lara. Levantei também, pegando minha bolsa. Lara, espera. Ethan disse, desesperado. Eu não vou fazer o teste de DNA. Vou assumir a Lily porque confio em você. Faça o que quiser, respondi, já me afastando. Mas agora, eu que faço questão de fazer o exame para esfregar na sua cara. Saímos do café. Minha mãe passou o braço ao redor dos meus ombros enquanto caminhávamos até o carro. Você foi incrível lá dentro, ela disse. Não me sinto incrível. Me sinto destruída. Eu sei, meu amor. Mas você vai se reconstruir. Mais forte do que antes. Entrei no carro e coloquei a mão na barriga, sentindo Lily se mexer. Sua filha vai ter uma mãe que não aceita ser tratada como lixo. Minha mãe continuou dirigindo. Isso é um presente. 3 dias depois daquele encontro, às 4 da manhã, acordei com uma dor aguda rasgando meu abdômen. Por um momento terrível, achei que fosse má digestão do chá que tomei antes de dormir. Mas então, outra dor veio, mais forte, e senti algo úmido entre as pernas. Mãe! Gritei do meu quarto. Ela apareceu em segundos, ainda de pijama, cabelos desgrenhados. O que foi? Acho que a bolsa estourou. Nos próximos 10 minutos, tudo virou caos organizado. Minha mãe gritando para meu pai buscar a mala que estava pronta há semanas. Meu pai tropeçando nas escadas com as chaves do carro. Eu tentando respirar entre as contrações que vinham cada vez mais próximas. Muito cedo. Eu sussurrava no banco de trás. É muito cedo. Faltam 3 semanas. Bebês têm seu próprio cronograma, minha mãe disse, segurando minha mão enquanto meu pai dirigia 10 quilômetros acima do limite de velocidade. No hospital, fui imediatamente levada para a sala de parto. A médica, uma mulher de uns 50 anos com voz calma, examinou-me e disse: Você está com 6 centímetros de dilatação. O bebê quer nascer hoje. Mas... Está tudo bem. 37 semanas é considerado a termo. Ela vai ficar bem. Tem alguém que você quer que eu ligue? Minha mãe perguntou. Frederica. Liguei para Frederica primeiro. Então, com a mão tremendo, liguei para Ethan. Ele atendeu no 3º toque, voz rouca de sono. Alô? Só para você saber, estou em trabalho de parto. Silêncio. Depois... Onde? No Hospital Memorial. Eu estou indo agora. Ele chegou 30 minutos depois, cabelo desgrenhado, calça jeans vestida às pressas, camisa do avesso. Parecia um louco. Quando me viu na cama, conectada aos monitores, rosto suado e retorcido de dor, seus olhos encheram de lágrimas. Lara. Não, cortei, ofegante. Agora não. Não agora. Ele apenas assentiu e ficou no canto da sala, observando. O trabalho de parto durou 6 horas. 6 horas de dor indescritível, de gritos que eu não sabia que era capaz de dar, de minha mãe segurando uma mão e Frederica a outra. Ethan permaneceu no canto, como um fantasma, assistindo a tudo sem dizer nada. Às 10h43 da manhã, Lily nasceu. 3 quilos e 200 gramas de perfeição. Cabelo escuro, olhos espremidos, gritando com força total. A médica a colocou no meu peito e eu desabei em lágrimas. Não de dor, de amor. Um amor tão imenso, tão avassalador, que pensei que meu peito fosse explodir.
Oi, meu amor, sussurrei, beijando sua testa minúscula. Oi, Lily. Mamãe está aqui. Mamãe sempre vai estar aqui. Ela parou de chorar e abriu um olho. Me olhou. E juro por Deus, ela sorriu. Bebês não sorriem tão cedo, a enfermeira disse, rindo. É só reflexo. Não me importo. Foi para mim. Olhei para Ethan, que estava encostado na parede, lágrimas descendo sem controle. Você quer? Comecei, mas não precisei terminar. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com medo de quebrar algo sagrado. A enfermeira pegou Lily gentilmente e a colocou nos braços dele. Ele olhou para a filha e soluçou. Oi, pequena, eu sou seu pai. E eu... Deus, eu já amo você tanto. Por um momento, tudo ficou quieto. Minha mãe, meu pai, Frederica, as enfermeiras, todos apenas observavam aquele homem segurando sua filha pela primeira vez. Ela é perfeita, ele sussurrou. Sim, concordei. É. Mas então a porta se abriu. E Margaret entrou. Mãe? Ethan ficou em pé imediatamente. Não era para você ter vindo. Eu disse que avisaria quando estivéssemos prontos. Eu sou a avó, Margaret respondeu firme, sem um pingo de hesitação. Tenho o direito de ver minha neta. Não aqui. Não agora. Eu pedi para você esperar. Ela o ignorou completamente e avançou em direção a ele, estendendo os braços. Me dá ela. Não, eu disse, a voz saindo mais forte do que esperava. Ela parou e me olhou. Como é que é? Você ouviu. Essa criança não é sua neta. Lara, eu sei que você está chateada, mas... Chateada? Repeti, sentindo a raiva subir. Você queria tanto um exame de DNA para ter certeza, não é? Para provar que eu era uma mentirosa, uma interesseira. E agora você quer segurar uma criança que você nem sabe se realmente é sua neta? Margaret ficou vermelha. Não seja dramática. Dramática? Você aplaudiu quando seu filho me humilhou. Você disse que ele não seria manipulado como o pai foi. E agora quer entrar aqui como se nada tivesse acontecido? Eu sou a avó dessa criança. Você não sabe disso ainda, lembra? Afinal, eu sou o tipo de mulher que engravida de qualquer um e depois mente sobre a paternidade para tentar segurar um homem. Então essa bebê pode ser filha de qualquer um. Do Marcos, do instrutor da academia, dos amigos do seu filho, do cara do Starbucks, do vizinho. As enfermeiras pararam o que estavam fazendo. Minha mãe se levantou, posicionando-se entre Margaret e eu. Você precisa sair, minha mãe disse, firme. Eu não vou a lugar nenhum até... Saia daqui! Gritei. Fique longe da minha filha. Você não vai chegar perto dela. Nunca. Ethan! Margaret se virou para o filho desesperada. Fala com ela. Ethan olhou para a mãe. Depois para Lily chorando. Depois para mim. E disse. Vai embora, mãe. O quê? Você ouviu. Sai. Agora. Eu sou sua mãe. E eu pedi para você sair. Você não foi convidada. Não é bem-vinda. Vai embora. Margaret ficou boquiaberta. Você não está falando sério. Estou. Sai antes que eu chame a segurança. Ela olhou ao redor, procurando aliados. Não achou nenhum. Minha mãe a encarava com desprezo. Frederica cruzou os braços. As enfermeiras pareciam extremamente desconfortáveis. Vocês vão se arrepender disso, Margaret disse com a voz tremendo. Todos vocês. E saiu, batendo a porta. Lily começou a chorar. Ethan a balançou gentilmente, sussurrando coisas sem sentido até ela se acalmar. Depois a devolveu para mim. Desculpa, ele disse. Eu não sabia que ela viria. Sei. Eu vou bloquear ela. E Chloe. Não quero que ninguém saiba onde estamos ou quando voltamos para casa. Casa? Ele hesitou. Sua casa. A casa dos seus pais. Sei que você não vai voltar para a nossa. E eu entendo. Passei os 3 dias seguintes no hospital, recuperando, aprendendo a amamentar, aprendendo a trocar fraldas, aprendendo a interpretar cada choro diferente de Lily. Ethan visitou todos os dias. Trazia café para minha mãe, flores para mim, pelúcias para Lily. Mas toda vez que ele saía, eu sentia alívio. No 3º dia, pedi para a enfermeira trazer um kit de teste de paternidade.
Você tem certeza? Ethan perguntou surpreso. Sim, porque eu quero provas irrefutáveis para que você, sua mãe, seus amigos e qualquer outro imbecil que duvida de mim possa ver com os próprios olhos. Ele assentiu e fez o teste ali mesmo. Coletamos amostras dele e de Lily, selamos os envelopes e enviamos para o laboratório com entrega expressa. Uma semana depois, o resultado chegou. Probabilidade de paternidade: 99,99%. Ethan desabou quando leu. Sentou no chão da sala dos meus pais e chorou como uma criança. Eu destruí tudo. Ele soluçava. Lara, eu destruí tudo por nada. Peguei o papel da mão dele. Agora você vai mostrar isso publicamente. O quê? Você me destruiu publicamente. Agora vai me limpar publicamente. Posta isso no Instagram, no Facebook, em todo lugar. Quero que cada pessoa que estava naquele churrasco veja. Ele fez. Naquela mesma noite, postou uma foto do resultado com a legenda: Eu fui um idiota. Duvidei da mulher que amo sem motivo. Humilhei ela publicamente. E agora tenho provas de que estava completamente errado. Lily é minha filha. E Lara é a melhor mãe que ela poderia ter. Peço desculpas públicas por tudo que fiz. E se você estava naquele churrasco e riu ou aplaudiu, você deve desculpas a ela também. O post viralizou. 500 comentários em 1 hora. Metade apoiando, metade criticando. Alguns chamando-o de fraco por pedir desculpas. Outros chamando-o de idiota por ter duvidado. Margaret comentou: Meu filho é um idiota, pau mandado. Ele precisa se impor mais. Robert, o pai de Ethan, comentou logo abaixo: Margaret, pare. Só pare. Você passou a vida destruindo as pessoas ao seu redor para não encarar sua própria culpa. Estou entrando com o pedido de divórcio. Minha mãe me mostrou o comentário e eu não consegui conter o choque. Robert está pedindo divórcio? Parece que sim. 2 semanas depois, Robert apareceu na casa dos meus pais. Trazia um buquê de flores para mim e um ursinho para Lily. Posso entrar? Ele perguntou humildemente. Deixei. Sentamos na sala. Lily dormia no carrinho ao lado. Eu queria pedir desculpas, ele começou. Por tudo. Por não ter defendido você. Por ter deixado Margaret envenenar meu filho. Por ter sido covarde por 30 anos. Não precisa. Preciso. Eu sabia o que ela estava fazendo. Sabia que ela projetava a culpa dela em todas as mulheres ao redor. E eu nunca falei nada. Fiquei quieto, porque era mais fácil. Por que você está me contando isso? Ele suspirou. Porque você merece saber que nem todos da família Thompson é podre. E porque eu gostaria de conhecer minha neta, se você deixar. Olhei para Lily, depois para ele. Você pode visitá-la, mas Margaret não. Concordo completamente. Nos meses seguintes, construímos uma nova dinâmica. Ethan visitava Lily todos os dias. Trazia fraldas, roupas, brinquedos. Sentava no chão e brincava com ela por horas. Mas quando tentava falar sobre nós, sobre tentar de novo, eu cortava. Não, Ethan. Mas eu mudei, Lara. Talvez, mas eu também mudei. E a pessoa que eu sou agora não esquece, não perdoa tão fácil, e não aceita ser humilhada. Uma noite, 2 semanas depois, a campainha tocou insistentemente. Eram 8 da noite. Lily tinha acabado de dormir. Minha mãe foi atender e eu ouvi a voz inconfundível de Margaret do lado de fora. Eu sei que ela está aí. Preciso falar com a Lara. Margaret, você não é bem-vinda aqui. Minha mãe respondeu, firme. Eu só quero ver minha neta. Tenho esse direito. Coloquei Lily no berço e desci as escadas. Margaret estava no portão, segurando a grade com as 2 mãos. Você não tem direito nenhum, eu disse, gelada. Lara, por favor. Eu sei que cometi erros, mas essa criança é minha neta. Você não pode me afastar dela. Posso e vou. Então vou entrar com um processo, ela disse com a voz tremendo de raiva contida. Direitos dos avós. Vou conseguir visitas judicialmente se for preciso. Tenta, respondi. Tenta mesmo. E vamos ver o que o juiz vai dizer quando souber que você aplaudiu quando seu filho me humilhou publicamente. Que você me chamou de mentirosa. Que invadiu o hospital sem ser convidada. Margaret ficou pálida. Agora sai da minha casa. E não volte.
Ela ficou ali por mais alguns segundos, tremendo de raiva, antes de finalmente se virar e ir embora. Meu pai, que tinha ficado observando da janela, trancou o portão com ferrolho. Ela vai tentar de novo, ele disse. Eu sei. Mas ela não vai ganhar. Na semana seguinte, minha mãe encontrou algo na caixa de correio. Alguém tinha escrito com spray vermelho: Mentirosa Vádia. Fizeram boletim de ocorrência. As câmeras dos vizinhos capturaram uma mulher de vestido bege deixando o local às 3 da manhã. Margaret. Ela foi intimada. Negou tudo. Disse que a pessoa no vídeo poderia ser qualquer um. Mas os policiais não acreditaram. Ela recebeu uma ordem de restrição. Não podia chegar perto de mim, dos meus pais ou de Lily. Chloe tentou defender a mãe nas redes sociais, mas foi massacrada nos comentários. Acabou apagando todas as contas. 3 semanas depois, ela apareceu na porta da casa dos meus pais. Sozinha, sem avisar. Minha mãe atendeu e veio me chamar, hesitante. É a Chloe. Diz que quer falar com você. Desci com Lily no colo. Chloe estava no portão, olhos vermelhos, sem maquiagem. Lara. Ela começou com a voz rachada. Eu preciso te pedir desculpas. Fiquei em silêncio, apenas observando. Eu fui horrível com você. Ri das piadas, filmei aquele momento terrível, deixei minha mãe te destruir. E eu não tenho desculpa. Só queria dizer que sinto muito. De verdade. Por que agora? Perguntei desconfiada. Porque meu pai pediu divórcio. E minha mãe, ela ficou completamente desequilibrada. Está postando coisas horríveis nas redes sociais, ligando para todo mundo da família, falando mal de você, do meu pai, de Ethan. E eu percebi que ela sempre foi assim, tóxica, manipuladora, e eu fui cúmplice. Ela enxugou as lágrimas. Eu sei que não mereço, mas eu queria fazer parte da vida de Lily. Queria ser uma tia de verdade, não pela minha mãe, por mim, porque eu quero ser diferente dela. Olhei para Lily, que dormia tranquila nos meus braços. Depois para Chloe. Uma chance, eu disse. Só uma. Obrigada. Ela sussurrou, desabando em lágrimas. Obrigada. Os meses seguintes foram estranhos, mas transformadores. Chloe visitava Lily toda semana, trazia presentes, ajudava com o que podia. E aos poucos, descobri que longe da influência de Margaret, ela era uma pessoa completamente diferente. Engraçada, carinhosa, genuína. Ethan também mudou, não de uma hora para outra. Mudança real leva tempo. Mas ele estava tentando. Cortou Justin, Brad e Hank da vida dele. Amigos de verdade não te incentivam a destruir quem você ama, ele disse. Começou terapia. Aparecia todos os dias para ver Lily, não porque era obrigado, mas porque queria. Trocava fraldas, cuidava dela quando eu estava exausta. Cantava canções de ninar horríveis que faziam a bebê rir. E aos poucos, devagar, começamos a nos reconectar. Não foi por causa de Lily. Não foi porque criança precisa de pai e mãe juntos. Foi porque, apesar de tudo, ainda havia algo entre nós. Aquela conexão que senti naquela primeira noite, na varanda daquela festa em Nova York. Eu sinto sua falta, ele disse uma noite, depois de colocar Lily para dormir. Não só como mãe da minha filha, mas como você, como Lara. Eu também sinto, admiti, mas tenho medo. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim de novo. Sem pressa. No seu tempo. E foi assim. No meu tempo. Sem pressão. Sem promessas vazias. 6 meses depois, Ethan e eu compramos uma casa. Um recomeço de verdade. Hoje, Lily tem 1 ano e 3 meses. Ela dá os primeiros passinhos cambaleantes, fala mamãe e papá. E enche nossa casa de risadas. Chloe e Frederica são as tias favoritas de Lily, e as suas vivem competindo para ver quem é a mais legal. Frederica traz os brinquedos educativos e faz brincadeiras criativas. Chloe aparece com pelúcias gigantes e faz as caretas mais engraçadas. As duas brigam de mentirinha sobre quem Lily vai chamar primeiro quando começar a falar mais. Chloe morava com Margaret, mas estabeleceu limites firmes. Ou você respeita minha família, ou eu saio, ela disse para a mãe. Margaret escolheu o orgulho. Começou a dizer que Chloe a tinha traído, que era uma ingrata, que tinha se vendido para o lado da vadia. 3 meses depois, Chloe se mudou.
Foi morar com o namorado dela, precisando se afastar daquela toxicidade. Eu passei a vida inteira tentando agradar ela. Chloe me disse um dia, com Lily no colo, e percebi que nunca seria suficiente. Ela não quer ser feliz. Ela só quer estar certa. Margaret continua postando coisas maldosas nas redes sociais. Fotos antigas de Ethan com legendas sobre filhos ingratos, indiretas sobre noras que destroem famílias, comentários venenosos em posts de conhecidos. Ninguém mais dá atenção. Margaret é a única pessoa na família que nunca pegou Lily no colo, e provavelmente nunca vai. Robert, por outro lado, é o avô mais presente que uma criança poderia ter. Passa aqui todo fim de semana, brinca no chão com a neta, conta histórias, ajuda com o que pode. Essa menina me deu uma segunda chance de ser feliz de verdade. Ele me disse uma vez, com Lily rindo no colo dele. E eu não vou desperdiçar nenhum segundo. Às vezes, quando coloco Lily para dormir, olho para Ethan no corredor e ainda sinto aquela pontada, a lembrança do que ele fez, da humilhação, da dor. Talvez isso nunca desapareça completamente, mas também vejo o homem que ele se tornou. Não perfeito, mas tentando todos os dias. E aprendi algo importante. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar que a dor do passado roube a possibilidade do futuro. Margaret escolheu viver presa na própria amargura, punindo todos ao redor pela infelicidade que ela mesma criou. Robert escolheu se libertar, mesmo depois de décadas perdidas. Ethan escolheu enfrentar seus erros e crescer. Chloe escolheu romper o ciclo. E eu? Eu escolhi não repetir os erros de ninguém. Não fiquei por obrigação, como o pai de Ethan. Não segurei ninguém, como Margaret. Não prendi minha filha num lar cheio de ressentimento. Voltei porque quis. Porque o amor, quando é real, merece uma segunda chance, mas só quando vem acompanhado de mudança verdadeira. Olho para Lily brincando no tapete da sala, para Ethan montando blocos coloridos com ela, e sussurro a promessa que faço todos os dias. Você vai crescer sabendo que amor não dói, que família se escolhe, não se obriga, que perdoar é libertador, mas que seu valor nunca depende de aceitar migalhas. Porque no final, o maior aprendizado foi este. Mulheres fortes não são aquelas que aguentam tudo em silêncio. São aquelas que sabem quando lutar, quando perdoar, e quando simplesmente dizer, eu mereço mais. E então constroem exatamente isso. E essa é a história que vou contar para minha filha quando ela crescer. Não como um conto de fadas onde tudo se resolve magicamente, mas como a verdade, que finais felizes são construídos com escolhas difíceis, limites firmes e a coragem de não aceitar menos do que merecemos. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração. Obrigada por ouvir minha história, por entender minha dor e por estar comigo nessa jornada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muitas outras histórias incríveis chegando. E me conta aqui nos comentários. Você teria dado uma segunda chance? Ou teria seguido em frente? Um beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo.